primeira aula a gente vai conhecer alguns grupos de orquídeas, tá? São três os mais comuns, os três grupos de orquídeas mais comuns que existem. E a gente hoje nesse módulo, nessa primeira aula, vai falar um pouquinho de cada um deles para que você, quando adquirir a sua orquídea para trazer para sua casa, para o seu cultivo, saiba como plantar, saiba como escolher o substrato ou um local que você vai cultivar a sua orquídea. Trouxe alguns exemplares aqui hoje, nessa nossa primeira aula, para fazer essa demonstração a vocês. E quero dizer já no começo dessa aula que esse título, esses três tipos de orquídeas, né, que são as rupícolas, as epífitas e as terrestres, elas foram classificadas, pessoal, conforme elas vivem na natureza. Então, por isso, foram classificadas dessa forma, mas nem sempre quando elas chegam na nossa casa, a gente vai conseguir, né, essa adaptação de natureza que a planta tem, é claro, para o nosso cultivo confinado, para o nosso cultivo dentro de um orquidário caseiro, ou até mesmo dentro de casa, né? Muitas pessoas cultivam orquídeas até em apartamento. É muito legal, é sempre uma terapia grátis aí para todos nós, né? E hoje a gente vai começar nessa aula para você conhecer, e no decorrer do curso vamos seguindo o passo a passo para que você tenha muito sucesso, muita floração na sua casa, é claro, muitas alegrias no cultivo. Pessoal, nessa aula eu quero começar pela mais comum, né, que a gente tem mais fácil acesso, tanto no mercado como também pela internet, que são esse grupo das orquídeas epífitas. E o que são as orquídeas epífitas? Pessoal, as orquídeas epífitas são aquelas que vivem nas árvores, né? As mais comuns, muitas espécies, vários gêneros de orquídeas vivem aí nas árvores, embaixo das copas das árvores, para que não pegue sol direto, né? Então, a gente vai começar a falar dessas plantas. Pessoal, é claro que na nossa casa nós não vamos ter aí todo esse ecossistema, né? Esse macroambiente aí da natureza. Então, o que a gente deve fazer no caso de orquídea epífita? O que a gente pode improvisar na nossa casa para ter sucesso com esse tipo de orquídeas? Pessoal, as epífitas são as de mais fácil cultivo. Podemos cultivar ela em madeira, conforme ela vive na natureza, mas também podemos cultivar em vaso, tanto em vaso plástico como vaso de cerâmica, como também aqueles cachepozinhos de madeira, né? Que eu tenho vários, eu tenho aqui um orquidário cheio de cachepô de madeira, vamos ter aula lá também dentro do orquidário. Pessoal, então vamos começar aqui pelo vaso. Pessoal, essa aqui é uma orquídea Phalaenopsis, olha que linda, terminando de abrir aqui em casa, faltam ainda alguns botõezinhos, olha que linda, planta bem saudável, né? Pessoal, raízes aéreas, as orquídeas epífitas adoram ficar com as raízes aéreas, não gostam de ser sufocadas por um monte de substrato, porque é assim que ela vive na natureza, ela vive aí, grudada, né, nas árvores e recebe essa claridade, essa luminosidade. Pessoal, vou deixar uma dica aqui já nessa primeira aula para vocês. As raízes, assim como também o vegetal da orquídea também faz fotossíntese. É por isso que é importante sempre, no caso de orquídea epífita, a gente sempre deixar raízes aéreas. Normalmente, quando a gente adquire uma orquídea, principalmente as Phalaenopsis, né? Confesso que são minhas queridinhas. No final, gente, aqui no caule, as raízes antigas, quando você retira do vaso para replantar na sua casa, já estão amarelando, já estão escuras, a raiz está quase morta. Mas é importante, pessoal, que sempre que você for fazer o replante de uma orquídea epífita, no caso dessa, você firme sempre bem a planta, mas não coloque substrato aqui, no caso, perto do caule, porque é daqui que vai surgir as novas raízes. Vejam que linda essa planta. Tem raiz também até aqui na parte de cima
do caule da planta. Então, sempre deixem o caule da Phalaenopsis livre. Também tem mais orquídea aqui epífita que eu vou mostrar para vocês e deixar dicas de cultivo. Então, pessoal, quando a gente traz essa orquídea epífita, aqui no caso da Phalaenopsis, podemos cultivar em vaso? Sim, a gente consegue, porque a gente tem que fazer essa adaptação para o nosso cultivo. Não esquecendo de deixar ela sempre livre, conforme ela gosta de viver na natureza. Pessoal, outro caso também de orquídea epífita, linda, adoro esse gênero, que são as catleias, né? Vou pegar o exemplar para vocês verem esse modo de cultivo e esse resultado. Vejam aqui que lindo! Qual é o detalhe da orquídea epífita para o sucesso do cultivo? Raízes aéreas, raízes expostas. Pessoal, vejam aqui essa floração, que coisa mais linda. Essa é uma Cattleya Whitney, olha que linda. Pessoal, ela tem um brilho, aqui no vídeo não tá dando para mostrar, mas ela brilha aqui. Pessoalmente, ela tem um brilho muito lindo. Vejam que orquídea perfeita. E olha só a demonstração de cultivo, muito parecido com o cultivo dela na natureza, né? Que é aí, ela abraça a madeira, né? Ela abraça a árvore e no caso, gente, ela abraçou essa madeira aqui. Essa madeira, pessoal, é uma madeira IP, tá? Sem a casca. Fiz esses risquinhos aqui porque para a raiz ter mais facilidade para grudar na madeira. Olha aqui como ela vai abraçando a madeira facilmente. Pessoal, esse cultivo é ótimo, é super assertivo na madeira, porque não temos aí grandes perigos de doenças, né? De substrato encharcado, de apodrecer raiz, de amarelar bulbo. Esse é um cultivo maravilhoso, super aconselho para você aí que está iniciando no cultivo de orquídeas. É claro, a rega nesse caso, pessoal, tem que ser diária, tá? Por quê? Porque lá na natureza, gente, ela tem todo aquele microclima, né? Da umidade, do piso, da terra que sobe para essas raízes. Essas raízes aqui das orquídeas epífitas é que vão captar, além da luminosidade que eu acabei de falar para vocês, elas vão captar também a umidade do ar, a umidade para ela se hidratar, ok? E também, é claro, quando vem para nossa casa, por essas raízes elas vão aí captar a adubação, o alimento que você vai oferecer para ela, e vamos ter aula também aqui sobre adubação. Pessoal, agora vamos para mais um grupo de orquídeas. Deixa eu colocar a planta aqui para não machucar a raiz e nem a flor, é claro, né, gente? Outro grupo de orquídeas aí, que até é comum aí no nosso cultivo, né, são as orquídeas terrestres. Muitas pessoas criticam, principalmente nas redes sociais, não pode colocar orquídea na terra, né? Gente, temos sim um grupo aí, não muito grande, mas temos algumas orquídeas que nós podemos cultivar sim na terra. Quando eu falo na terra, pessoal, eu volto na questão da natureza. A gente sempre tem que estar ligando uma coisa a outra, tá? Quando a orquídea vive na natureza e ela é uma orquídea terrestre, ela não vive somente misturado com terra. É claro que ela tem muita matéria orgânica que a natureza mesmo oferece para ela, como a água das chuvas, as folhas que caem das árvores e se misturam ali naquele substrato onde ela está, no piso, no chão, é claro, né? Então, quando essa orquídea terrestre vem para nossa casa, temos aí várias, né? Temos aí a mais famosa, eu acredito que seja a Cymbidium, né? Que todo mundo gosta bastante. Temos as espatoglotes, temos aí aqui a orquídea, essa menina, gente, ela é linda, chamada também de orquídea pipoca. Gente, olha que gracinha. Essa aqui é a Ludisia discolor. Quem conhece essa planta já vai conhecer a florzinha dela, dá um cacho. É uma orquídea pendente. Pessoal, eu adoro tanto
as suculentas pendentes, né, como também as orquídeas pendentes. E essa planta, essa orquídea é uma orquídea terrestre. Mas percebam, pessoal, o substrato, esse fator é super importante para o seu sucesso no cultivo de uma orquídea terrestre. Vejam o substrato dela. Gente, aqui, olha lá quanto brotinho novo já nascendo. Nesse substrato, o que a gente deve usar? Não só no caso da Ludícia discolor, mas também no caso das espatoglotes, das cimbídeos. O que a gente deve fazer para melhorar esse substrato dela? Gente, sempre misture. Pode usar a terra vegetal, mas sempre misture aí com o substrato que você usou em algum vaso de orquídea. Coloque algumas bolinhas de isopor, até a pedra brita, a argila expandida. Nunca deixe a sua orquídea terrestre somente direto na terra pura. Essa terra vai endurecer, ela vai compactar, as raízes da sua orquídea terrestre não vai conseguir se desenvolver. Normalmente, as orquídeas terrestres, pessoal, gostam muito aí de uma boa umidade no seu substrato, ok? Então, quando você for plantar a sua menina, não deixe ela secar totalmente. Espere, claro, não vá regar todos os dias, você espere ela dar aí uma secadinha, mas você já coloca aí um pouquinho de água na sua menina para ela se manter assim, ó, bem hidratada, já está quase pendente, né, do jeito que eu gosto, adoro. Então, pessoal, essa é a dica aí mais importante, né, no caso da orquídea terrestre. Agora vamos falar das rupícolas. Nossa, que orquídea é essa que é do grupo das rupícolas? Pessoal, tenho um exemplar apenas aqui no meu cultivo, eu vou mostrar para vocês, mas é uma orquídea que a gente vê menos aí no mercado, né? E o que é uma orquídea rupícola? São aquelas orquídeas que vivem entre rochas, pessoal, em altas altitudes, alta luminosidade. Aí vocês vão imaginar que é uma orquídea enorme. Não é. Pessoal, vou mostrar para vocês ela aqui, para vocês reconhecerem todos esses grupos de orquídeas na hora da compra da sua orquídea. É essa menininha aqui, pessoal, essa aqui é uma Laelia rupícola. Então, conforme eu estava dizendo, ela vive em rochas, né? Nas pedras. Mas o que acontece, gente, na natureza, é claro, ela vai receber no pezinho dela, onde ela está fixada nessa rocha, aqueles dejetos, né? Tantos de animais, folhas, então sempre vai ficar na natureza aquele material orgânico no pezinho dela, que vai ajudar no seu enraizamento, no seu desenvolvimento, na hidratação do seu vegetal. Então, quando a gente traz uma orquídea rupícola para nossa casa, como eu vou fazer? Pessoal, simples de tudo. Vamos tentar imitar o cultivo dela o mais próximo da natureza que a gente conseguir, é claro. Percebam esse material em que ela está plantada, é um nó de pinho, é um tipo de madeira, mas atentem ao seu substrato. Sei que aqui, nessa aula, eu sei que tem alguém aí que usa como substrato a famosa pedra brita. A pedrinha brita que a gente encontra em material de construção. Vou retirar aqui para vocês verem, que é essa aqui, ó, esse material aqui, pessoal, deixa eu segurar. É esse materialzinho aqui, pessoal, a pedrinha brita de construção. Então, com isso, eu estou trazendo ela para o meu cultivo confinado, para o cultivo da minha casa, meu cultivo caseiro, mas estou tentando aí trazer um pouquinho também do habitat natural dessa planta, tá? Ela está com hastes florais, ela já floriu, tá com hastezinha floral aqui e uma hastezinha floral aqui também, tá? Pessoal, essa planta não é muda, essa planta já é adulta, no caso, é o porte da planta que é realmente desse tamanho. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esses 3 grupos principais de orquídeas, tá? A intenção nessa aula de hoje, pessoal, é que você reconheça qual é o modo de cultivo da sua orquídea que chegou na sua casa ou que você comprou pela internet. É claro que no nosso
cultivo, no nosso orquidário ou dentro da nossa casa, que a gente vai cultivar, não teremos aí todo esse ecossistema da natureza, mas a gente consegue fazer uma boa adaptação para que a gente tenha também sucesso nesses 3 grupos de orquídeas. Espero vocês na nossa próxima aula, tá? Aproveitem sempre as dicas. Se você não entendeu, reveja as aulas sempre com calma e atenção. Um abraço a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!